Fala, gente, beleza com vocês? Pessoal, se você está travando aí umas questões técnicas do N8N, se o teu N8N fica travando, fica dando muito erro recorrente, né? Hoje eu vou trazer algumas dicas aqui nesse vídeo que vai te ajudar a como você melhora a tua rotina com o N8N, como você pode fazer um fine tuning de maneira que você consiga escalar ele e evitar mais problemas, tá bom? No fim desse vídeo, você vai aprender como fazer um fine tuning legal, aonde você buscar um conteúdo que você possa estar munido de informações técnicas e o porquê você deveria usar a ferramenta que eu vou te apresentar aqui agora, tá? Provavelmente você já está sabendo aí pelo título do vídeo ou pela capa do vídeo, mas eu vou te apresentar aqui o Railway, que é a plataforma mais fácil hoje de você criar uma instância no N8N. E a gente vai passar por alguns tópicos aqui. Eu acredito que esse vídeo vai ficar separado em duas partes, dois capítulos. Uh, o primeiro capítulo a gente vai falar um pouco mais técnico da coisa, como é que funciona. E depois eu quero fazer um benchmark aqui com vocês. A gente vai criar uma instância do N8N e rodar um processo de benchmark para a gente ver os resultados, tá? Então vamos começar aqui pelo primeiro tópico, né? Por que você deveria usar o Railway e não uma VPS? Basicamente assim, no Railway você não precisa ter um alto conhecimento técnico, né? Então ele vai te exigir um baixo nível de conhecimento técnico. Vai ser mais rápido para você começar. Você tem menos infraestrutura para gerenciar, né? Isso vai fazer você ter mais tempo com o teu produto e você vai gastar menos tempo gerenciando infraestrutura, né? Então, quando a gente fala de VPS e de Railway, né? Na VPS você vai gastar muito mais tempo configurando as coisas para até chegar num ponto de ter um resultado final e conseguir escalar aquele processo, né? Então, eu acredito que o Railway ele te ajuda a começar rápido e até fazer testes mais rápidos aí com a tua aplicação, seja ela N8N ou não, porque o Railway ele consegue executar códigos de qualquer tipo de linguagem, JavaScript, tem uns templates prontos lá para N8N e você consegue ter um bom resultado, né? Com o Railway você começa pequeno e você escala quando você precisar. Então, no N8N, por exemplo, você começa com um template que já está pronto lá para instalar, instala ele e começa a usar. Então você começa pequeno. A partir do momento em que você vai ter gargalo na tua operação, né, começa a ter problema, você consegue fazer um fine tuning, mexendo em algumas coisas dentro do Railway e N8N, que você vai conseguir melhorar um pouco dessas questões de escala, tá? Então, pequenos ajustes vai fazer a diferença quando você está falando de escala ali dentro do Railway. O Railway ele se assemelha muito a um Docker Swarm e um Kubernetes, né? Para quem não sabe o que é Docker Swarm, é basicamente uma infraestrutura que você pode usar para poder escalar a tua aplicação de uma maneira mais, vamos dizer assim, um pouco mais técnica, mas escalável a nível técnico que vai atender uma demanda bastante alta. E o Kubernetes pode-se dizer que é uma evolução do Docker Swarm, só que uma solução mais robusta, né? Então, quando a gente fala de Kubernetes, a gente está falando de plataformas a nível, por exemplo, o Google usa Kubernetes, né? O Kubernetes foi lançado pelo Google e eles usam o Kubernetes por trás do panos para escalar a operação a nível global. Então, quando a gente fala dessas duas tecnologias, uma é mais simples e a outra é um pouco mais complexa. Ambas exigem um conhecimento técnico e VPS, né? Porque quando a gente fala de Docker Swarm, a gente pode usar uma única VPS ou várias máquinas para escalar uma operação. Então a gente pode escalar vertical e horizontal, colocando máquinas, né? Imagina o processo
horizontal como você adicionando mais máquinas que vão compartilhar os processos para escalar uma operação. Então, o Docker Swarm consegue fazer isso a partir de uma máquina. Já o Kubernetes, você precisa no mínimo, para ser um cluster, né, que a gente chama de cluster de produção, você precisa de no mínimo 3 máquinas, porque uma máquina vai ser uma máquina master que vai controlar as outras 2 máquinas, ou seja, uma máquina vai ser a responsável por gerenciar e as outras 2 uh, seriam máquinas de trabalho, que estariam rodando os workflows de trabalho, tá? E quando eu falo workflow aqui, não é o workflow do N8N, estou falando de workflow no sentido mais amplo da palavra, mas é basicamente isso. Idealmente, no Kubernetes, você precisaria ter um master e mais 3 nós de trabalho, sempre trabalhando com nós de trabalho no número ímpar, que aí seria 3, 5, 7, mais ou menos nessa ideia, tá? E no Railway você tem uma coisa que é o Zero Downtime e o Rolling Update. Vou te mostrar mais na frente o que é que significa isso aqui. Mas basicamente, quando você está fazendo uma atualização dentro da tua infraestrutura, sei lá, mudando a versão do teu aplicativo de 1 para 2, quando você vai fazer a troca dessa versão, a tua aplicação ela não vai ficar fora do ar. E por isso a gente chama isso de Zero Downtime. E Rolling Update, a gente está falando de uma estratégia de que eu vou atualizar a minha aplicação da 1 para 2, mas eu só quero que a 1 saia do ar quando a 2 estiver saudável. Então, essas são 2 estratégias que tem dentro do Railway, que pouca gente conhece e que pouco usam, né? E que é bastante benéfico, porque você garante que a tua aplicação sempre vai estar no ar com essas 2 estratégias. Quando você vai trocar de versão e quando você verifica a saúde da tua aplicação, tá? O Railway tem um negócio que eu acho bastante interessante se você trabalha com múltiplos clientes, que é a separação por projeto. Então, se você é prestador de serviço e tem vários clientes diferentes, você não precisa usar uma única instância do N8N para colocar todos os seus clientes. Você consegue fazer uma separação por projeto e você consegue ter uma visão de faturamento por projeto, que é bastante legal, porque a cada projeto você consegue tirar ali as paradas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, que a gente tem a separação por projeto e cada projeto tem ali uma estimativa de custo e um custo atual. Você consegue voltar um pouco no tempo aqui também, ó. E aí você consegue ter essas visões, tá? O que eu acho bastante produtivo quando a gente está falando de múltiplos projetos, múltiplos clientes, tá? Vamos falar um pouco aqui sobre tipos de escala, né? Existe a escala vertical e a escala horizontal. Basicamente, a escala vertical a gente está falando de mais recursos. Então, como que eu escalo verticalmente? Colocando mais memória, colocando mais recursos disponíveis nas tuas maquininhas ali, dentro do Railway ou dentro da tua infraestrutura. Imagina que você começa a trabalhar com uma máquina com 2 GB de memória e você quer escalar verticalmente. Por alguma necessidade, a tua aplicação precisa de mais memória para poder escalar. E aí você vai aumentando de 2 para 4, de 2 para 6, de 2 para 8. E aí isso é escala vertical, né? Você vai aumentando os recursos disponíveis da tua operação. Quando a gente fala de escala horizontal, é basicamente assim, a gente está falando de colocar mais gente trabalhando para você. Então, trazendo para uma analogia, tentando fazer uma analogia mais simples, escala vertical eu tenho que adquirir mais conhecimento, ou seja, eu tenho que aumentar os meus recursos dentro do meu cérebro para poder ter mais conhecimento. E a escala horizontal é quando eu coloco mais gente para trabalhar comigo para dividir a minha carga de trabalho. Então são esses 2 conceitos que dá para usar dentro do Railway e dentro do N8N para poder você ter uma escala num nível um pouco maior, tá? O que faz o N8N escalar de verdade? Vamos conversar um pouco sobre isso.
né? Existem duas coisas aqui que o N8N faz para poder você conseguir escalar a tua operação. Uma delas é o modo de instalação. Quando você configura o N8N da maneira mais simples possível, você tem uma maneira única de trabalhar, que seria um single node, né? Um único nó, que você consegue fazer tudo que está ali dentro de uma única máquina. Tá? E aqui o N8N ele fala um pouco, tem alguma seção de escala aqui dentro, que você consegue ter mais detalhes de como escalar. Tá? E a outra seria uma separação de responsabilidades. O N8N ele separa os processos entre três, né, opcionalmente três, mas para você ter um processo de escala legal, você trabalha com pelo menos dois, que é um processo principal e um processo de workers, ou seja, um processo que vai só processar o trabalho. E aí a gente vai ler um pouco aqui na documentação do N8N como é que funciona, né? Então aqui ele fala que quando você está rodando o N8N em escala para um grande número de usuários, você precisa mudar um pouco a configuração de como ele trabalha. Ele roda em diferentes modos. Quando a gente abre aqui quais são os modos, ele vai ter aqui dentro dessa configuração. Mas ele fala aqui que o modo fila, o modo queue, é um modo que tem uma melhor escalabilidade. Então a gente vai passar um pouco aqui nessa documentação e ver mais ou menos como é que funciona, tá? Então aqui ele fala assim, ó, quando você está rodando no modo fila, você tem múltiplas instâncias configuradas no N8N, né, que vai ter uma instância principal. Desculpa, gente, deixa eu botar no mudo aqui. Você vai ter uma instância principal recebendo as informações do workflow, como os triggers, e vai ter as instâncias dos workers, que vai estar performando as execuções, né? Então imagina, né, que a gente vai ter o processo principal. Eu vou tentar desenhar aqui, tá, gente? Você tem o processo principal. Você tem o usuário aqui do lado, que quem está fazendo a requisição. E de um outro lado você tem aqui os workers. Então o teu usuário ele vai estar se comunicando dessa maneira aqui. Vai estar fazendo uma requisição para o teu servidor do N2N. E quem vai estar intermediando isso é o processo principal, que é o main. E o main vai delegar as execuções para os workers, tá? Então, o fluxo de escala ele funciona mais ou menos assim. O main recebe, identifica mais ou menos algumas informações e faz os workers trabalhar, tá? Então aqui, vamos lá. E aqui ele mostra um pouco do processo, né? O processo main tem aqui alguns webhook calls, os time based triggers e tem os workers aqui. Então isso aqui é mais ou menos a separação de responsabilidade, né? Ítalo, quando que eu devo escalar? Você tem que prestar atenção a alguns sinais, né? Então eu vou dizer alguns sinais aqui para você. E é basicamente isso aqui, ó. Você tem que prestar atenção no uso de memória em excesso, no uso de CPU em excesso, os timeouts recorrentes e restarts constantes, né? A gente consegue observar tudo isso aqui dentro do Raven e no caso de VPS a gente consegue verificar também, tá? Observe os sinais. Você tem que dar uma olhada, tem que ficar com o olho constante ali nos recursos, né? O Raven, quando você entra aqui dentro dos projetos, né? Você consegue observar uso de memória, uso de CPU, uso de memória, tráfego, requisições. E aí com isso você vai fazendo fine tuning para ver o que consegue melhorar dentro da tua operação, tá? Vamos falar um pouco aqui também sobre variáveis de ambiente, tá? As variáveis de ambiente é o fine tuning da tua operação, né? Quando a gente está falando de N8N, as variáveis de ambiente é o que vai permitir você fazer um fine tuning para permitir escalar isso com segurança, de maneira escalável, né? O N8N é cheio de variável ambiente e vale a pena a gente estudar. Tem uma seção aqui dentro do N8N que é cheio de configurações de variável ambiente. É só a gente botar aqui variable, environment variable,
E aqui a gente vai ter configuração nas variáveis de ambiente de tudo quanto é tipo de coisa. Deployment, banco de dados, tudo isso aqui são variáveis ambiente que você pode, antes de falar que o N8N não presta, porque o N8N tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Mas uma coisa que eu acredito que ele faz muito bem é escala, tá? Ele consegue trabalhar em escala tranquilamente. Basta você conseguir dar um overview nessas variáveis do ambiente e ir fazendo o fine tuning. Eu vou passar aqui para algumas dicas e à medida que eu for falando das dicas, a gente também vai dando uma olhada ali dentro do Railway em como fazer algumas coisas. Primeiro, antes de tudo, eu vou só excluir esse projeto, que a gente vai criar um projeto do zero. Para eu te ajudar aqui a entender um pouco dos conceitos, tá? Então, criação de conta, eu não vou passar por criação de conta. Não deve ser, não deve ser tranquilo, é ótimo. Não deve ser difícil. Já faz algum tempo que eu criei, não sei se mudou o processo, mas deixem no comentário se vocês tiverem dificuldade que a gente pode fazer um outro vídeo, tá? Mas basicamente, a gente vai criar aqui um template e vai digitar aqui um N8N. Eu sempre uso esse template aqui, que é o mais básico e é o mais utilizado de todos, tá? Então eu não gasto muito tempo nessa questão, vou no que todo mundo está usando e a partir daqui a gente vai customizando um pouco. Aqui ele vai instalar dois componentes principais, que é aquela maneira principal que eu falei para vocês, né? Que é usando o main e os workers. O webhook aqui é um outro processo, é um processo um pouco mais complexo e desnecessário nessa primeira etapa para você conseguir trabalhar. Tá? Mas, voltando aqui, ele vai instalar aqui o nor primary, que seria basicamente o nor main, e vai instalar aqui o nozinho worker, que seria basicamente o processo de worker lá, que está representado dentro dessa figura aqui do N8N, tá? Que é esse aqui, ó. Então ele está instalando esse main e está instalando esse processo workers aqui. Ele já vem com uma configuração mínima ali. A gente vai deixar rodando aqui. Eu vou dar uma pausa e volto já assim que ele terminar. Perfeito. Aqui ele está terminando já, está fazendo o deploy do banco de dados. E você vai conseguir ver que ele terminou quando ele ficar online. Mas vai ficar estranho assim, tá? Se ficar estranho dessa maneira para você, clica aqui nesses botõezinhos aqui de cima e clique em Reset Canva, Auto Layout, e aí você vai ver os outros processos que estão aqui, tá? Depois que ele fizer o deploy, depois que ele fizer a instalação do Primary, ele vai começar o do Worker e a gente já tem uma URL para acessar aqui. Primeira etapa de configuração. Vou configurar aqui rapidinho, colocar qualquer senha. Beleza, aqui ele vai pedir para você colocar o seu e-mail para ter uma licença, você coloca, eu vou pular essa etapa aqui por enquanto, tá? E agora a gente já tem aqui a maneira mais fácil de começar com o N8N, que é basicamente usando esse template da maneira mais simples. Se você vai usar esse template só para fazer testes e etc., você não precisa fazer fine tuning, porque a tua demanda vai ser baixa, tá? Mas eu vou passar por alguns cenários e algumas configurações aqui que podem ser bastante úteis para quem já está em processo de escala, para quem já está sofrendo um pouco com o N8N, tá? E a gente vai bater um papo um pouco sobre essa questão, porque algumas pessoas falam que quando chegar o momento que você estiver tendo problema para escalar o N8N, você tem que sair do Railway e ir para uma VPS. Eu não acredito que seja bem assim, eu não acho que é o caso para todo mundo, tá? Pelo simples fato de que existem recursos dentro do Railway que você consegue ajustar para ter escala. Porque a gente cai nesse conceito aqui, né? Se você vai sair para configurar uma VPS, você vai gastar mais tempo com configuração da infraestrutura, você vai ter que ter conhecimento técnico sobre rede, sobre
como gerenciar um servidor ali, um nível mais técnico da coisa. Então isso vai te tomar tempo. E o Railway, a proposta dele, eu acredito, né, é justamente reduzir esse tempo com gasto de infraestrutura. Então ele já traz um template ali, já traz algumas configurações bem úteis para você acabar trabalhando nessa questão de escala, tá? Então vamos lá. Primeira dica: prefira versionamento estático, tá? Uma das dicas que eu costumo dar para os clientes é que quando a gente está trabalhando em ambiente de produção, um ambiente produtivo, a gente tem que deixar algumas coisas fixas para que na hora de atualizar, dentro do Railway principalmente, a gente evite problemas, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que o template vai fazer por você é, deixa eu dar um auto layout de novo, é deixar o template na última versão. Então, você pode configurar isso aqui dentro dessa abinha aqui de configurações. Você vai ter que entrar aqui dentro do primary e dentro do teu nozinho de worker, na aba de configuração, você pode configurar uma versão. Como que eu escolho essa versão? Eu venho aqui, digito aqui new20 versions, versões, e entro aqui e vejo as release notes, que é onde tem as versões aqui que ele mostra versão estável e versão beta, né? Eu sempre costumo colocar a versão estável. E é bom sempre ficar de olho nessa questão, porque existem aqui informações, né? Sempre quando eles lançam versões, o que eles estão corrigindo. Então, por exemplo, se a gente for aqui nas release notes, aí aqui vai ter correção de bugs, né? E tem as melhorias que eles vão fazendo. Mas pode acontecer de uma versão para outra acabar tendo alguma quebra de versão, alguma quebra de padrão. Isso geralmente acontece quando eles mudam a versão aqui de 2 para 3, por exemplo, tá? Quando eles seguem esse padrão de versionamento semântico, tá? Então aqui, por exemplo, ó, tem bastante correção de bugs da versão 2.10. Se eu não me engano, esse aqui é uma pre-release. E é bom sempre ficar de olho aqui. Então o que é que eu faço quando eu estou configurando um ambiente produtivo, né? Eu olho a última versão estável. Então aqui, ó, 2.9.4 e venho configurar aqui, ó. Geralmente você configura assim, 2.9.4. Copio isso aqui. Vou no menor de primary também e configuro essa versão estática aqui. Por quê? Se a gente não faz isso, toda vez que você fizer um redeploy, você vai ter uma nova versão do N8N. E se você não estiver atento ao que mudou de uma versão para outra, você pode acabar tendo surpresas nas novas versões, né? Alguma coisa que quebrou, algum workflow que estava usando uma coisa específica de uma versão e deixou de funcionar numa nova versão. Então isso é uma coisa legal para você ficar de olho. Toda vez que você for atualizar, dá uma olhada no que tem de novo, o que quebrou, o que não quebrou, o que continua funcionando, porque isso vai te ajudar aí com dor de cabeça, tá bom? Então vamos lá. Fiz o deploy aqui. Dica de número 2. Para quem usa os community nodes, né, são aqueles nozinhos de comunidade que já não vem como um padrão aqui dentro do N8N. Aí eu vou mostrar aqui, por exemplo. Deu uma bugada aqui. Então aqui, ó, tem os nozinhos, sei lá, do brevo. Acho que tem brevo aqui. Então esses nozinhos aqui já são os nós oficiais do N8N. Então os community nodes eles não vêm instalados. Por exemplo, a Zapster tem um nó de comunidade, com community node. Mas se eu digitar aqui, não vai ter Zapster. O que eu faço para poder instalar? Aí a gente vem aqui, community nodes, e vou instalar um nó de comunidade. O nó de comunidade da Zapster, se eu lembro bem, é isso aqui. Cliquei em instalar. Nozinho está instalado. E se eu voltar lá no meu workflow,
Agora eu vou conseguir ver Zapier aqui como nó, teoricamente oficial, né? Se tiver instalado o nozinho lá. E aqui eu consigo trabalhar com qualquer tipo de nó das Zapier. O que acontece? Se você não configurar corretamente a tua instância do N8N, quando você reiniciar o teu servidor, fizer um redeploy, esse nozinho aqui ele não vai ser reinstalado automaticamente, tá? Eu não sei das configurações atuais dessas novas versões, mas a gente vai fazer um teste agora. Isso acontecia bastante comigo das últimas vezes. E eu vou aqui fazer um redeploy. Vou fazer um redeploy desse aqui também. E vamos esperar um pouquinho. Isso aqui, o que ele está fazendo é o rolling update. Você viu que eu fiz um redeploy, mas a versão que estava no ar estava funcionando tranquilo e até ele fazer o health check, que é a checagem de saúde da instância, ele não troca ali a disponibilidade. Então eu vou atualizar. Oh, caramba. E aí eu atualizei aqui a minha instância, tá? Apertei os botões errados aqui e foi para a tela. Atualizei minha instância e ficou assim, ó. Isso significa que o nó, o Community Node, ele não foi reinstalado, né? E existem algumas configurações dentro do N8N, que é configurar a variável ambiente. Lembra que eu falei que a variável ambiente é o fine tuning da tua instância do N8N. E essa configuração que eu vou mostrar aqui para você vai te poupar tempo, no sentido de toda vez que fizer um redeploy, ele já instalar automaticamente esses nós de comunidade. Então, dentro do Railway, você vai lá na tua instância do Primary, tem uma abinha chamada variáveis aqui em cima, e aqui a gente vai adicionar uma nova variável, tá? Vou pegar qual que é a variável. Deixa eu ver qual que é o nome aqui. Se a gente vir aqui, se eu não me engano, fica dentro de nodes. Eu achei aqui, gente. Fica dentro aqui de variáveis ambientes, né? Tem o overview completo aqui. Dentro de deployment. Lá embaixo você vai achar aqui, N8N Reinstall Missing Packages. Então aqui dentro do nosso Railway, dentro do Primary, a gente vai colocar aqui um True. E lá dentro do Workers, só por garantia, acredito que não precisaria, a gente vai adicionar aqui também a mesma variável, só que puxando lá do Primary. A gente consegue porque a gente tem uma única fonte de verdade nesse sentido aqui. E aí toda vez que eu atualizar lá no Primary, ele vai puxar aqui dentro do Worker também. Então, depois de atualizado, ele já vai fazer um deploy. Veja aqui o rolling update acontecendo. Ele está aqui verificando a saúde. Depois que ele vê que está saudável, ele vai trocar aqui e vai remover o antigo, tá? Então, teoricamente, se eu atualizar aqui agora, então aqui a gente tem agora funcionando. Toda vez que eu fizer um redeploy, os nós que eu instalei de comunidade, eles vão continuar ativo aí e não vai dar pau no teu workflow de produção, tá? Beleza, essa dica aqui foi dada. E a dica 3 é com relação a faça o controle com cuidado das variáveis ambientes, tá? Em cenário de escala, né, se você precisa fazer um processo de escala, fazer um fine tuning, você precisa aprender a controlar um pouco a questão de concorrência, né? O N8N tem uma configuração específica aqui de concorrência. Vou puxar ela para cá. Que é esse aqui, o Self-Hosted Concurrence Control, tá? Então, existe essa variável que, por padrão, nesse template do N8N, ele vem setado para ficar ilimitado.
Mas há um problema nisso aqui, porque se você não tem recurso suficiente para processar uma enxurrada de requisições, de workflow ao mesmo tempo, isso aqui vai dar problema para você, tá? Porque ele vem setado como -1, se eu não me engano é o padrão. Ah, isso. E como fallback, ele usa essa flag aqui na configuração. Então, a gente vai fazer meio que um benchmark aqui agora, né? Eu estou com a instância instalada aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar alguns workflows que eu tenho aqui. Esse aqui, de exemplo. Eu dei um delay de 1 segundo aqui apenas. E só para ele responder que eu com um timestamp. E eu vou fazer algumas configurações, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu quero que só salve as execuções de erro, mas eu não quero que salve a de produção, porque a gente vai fazer um benchmark e vai marretar aí de requisições. E eu quero que ele tenha um timeout aqui de 10 segundos, tá? É um workflow simples, tá? Só para simular uma requisição get, de pegar alguma coisa, vai demorar 1 segundinho aqui e vai retornar. Então, 10 segundos é mais que suficiente aí para um timeout aqui desse workflow. E um outro workflow que seria o workflow que vai chamar basicamente ali o primeiro workflow. Esse aqui também eu vou botar umas configurações. Eu não quero que salve as execuções de produção. Na verdade, eu vou deixar para salvar esse aqui, tá? E eu também quero um timeout aqui de 10 segundos. Vou só pegar aqui o endereço. Produção, vou publicar. E aqui, vou colocar um timeout aqui nessa requisição de 10 segundos também. E vou publicar. Então, o que é para acontecer aqui, né? Toda vez que a gente fazer uma requisição para esse endereço aqui de produção, fazer uma requisição rápida. Então ele vai aqui executar e 2 segundos depois, mais ou menos, vai retornar alguma coisa. É só isso o workflow, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que um pequeno benchmark vai mostrar que se você não fizer um fine tune adequado, você vai acabar sofrendo aí em alguns cenários até de escala mais ou menos simples, tá? Então vou excluir essa execução aqui. E vou trazer um script que eu trouxe aqui para executar, que eu fiz usando uma ferramenta chamada K6, que é do Grafana. E com ela a gente consegue fazer um teste de carga, né? E aqui eu estou simulando um cenário de pico, né? Começa com 5 requisições por segundo, e aí a gente vai simular cenários de 15 requisições por segundo, e depois de 30 requisições por segundo, em um pico aí de 20 segundos. Eu vou até botar de 15 segundos aqui o pico. Aí esse cenário aqui eu vou botar menor, de 20, tá? E a gente vai ver algumas coisas acontecendo aqui. Eu vou deixar aqui do lado. E vou puxar esse teste de carga aqui agora. Então a gente vai começar a ver coisas começarem a ser processadas. E dentro aqui do nosso primary, que é quem vai receber as requisições, a gente vai começar a observar as requisições subindo aqui a um nível um pouco alto, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem 208 requisições. Se vocês forem fazer esse teste de carga, tomem cuidado, porque isso aqui vai te gerar custo, tá? Porque o Railway vai cobrar pelo tráfego que está rodando ali. Mas a título de exemplo, eu vou começar a executar. E a gente vai ter que um teste começar a ser executado. Vamos ver aqui.
Ó, 5 requisições por segundo. Ele começou um pico aqui. Tá, aqui eu tô no endereço errado, tá? Eu preciso mudar o endereço do script. Acabei esquecendo disso. Tenho que pegar aqui o meu workflow. Tem que mudar para post aqui. E pegar o URL de produção, publicar. Se você está me acompanhando até agora aí, por favor, deixa um like. Inscreva-se, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. E vamos a esse teste. Vamos lá, rodar de novo aqui. A gente começa a ver aqui as coisas rodando, tá? Só para vocês verem, a gente está executando no modo padrão, tá? E vocês vão ver que esse modo padrão é o modo padrão. E ele vai começar a dar erro aqui, ó. Erro de 10 segundos. Se a gente for ver aqui qual que é o erro, eu tinha até salvo ali nas imagens, mas vou mostrar em tempo real aqui. Ele vai te mostrar aqui que deu um timeout de 10 segundos, que foi o que a gente configurou ali, quando não deveria, né? Então a gente começa a ter alguns que estão dando sucesso e alguns que vai estar dando erro. Vamos ver aqui. Então o teste é mais ou menos durante 2 minutos. E ele vai fazer esse ajuste aí de 3 requisições. De 3? Deixa eu ver. Isso, de 5, né? Depois ele vai pular para 15 requisições por segundo. Vai manter isso durante 30 segundos. Depois ele volta para 5. Depois ele simula um pico maior ainda, que vai trazer bastante erro, tá? Vamos ver como é que tá aqui. Eu vou pausar enquanto o teste roda aqui e daqui a pouco a gente volta. Beleza, terminou aqui, pessoal. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Depois de ter terminado, né? Já inclusive faz algum tempo que terminou. A gente vê aqui que o N8N deu uma bugada aqui, ó. Tem coisas sendo executadas ainda. E ó, vamos tentar ver aqui quanto de erro já tem. Tem 20 erros aqui, mas eu acredito que seja mais, tá? O que aconteceu aqui? O N2N ele enfileirou um monte de requisições ali. A gente vai tentar ver isso aqui. E a gente consegue ver aqui algumas questões de requisições, né? A gente consegue ver aqui algum consumo de memória. Consegue ver aqui algum pico de CPU. Vamos dar uma olhada no processo de worker. A gente consegue ver aqui também, ó, um picozinho de CPU, um picozinho de memória, de networking aqui. Vamos tentar conectar nesse nosso banco de dados. Eu vou pegar aqui o meu software de conexão no banco. Vou pegar aqui a senha. Eu vou pausar aqui e a gente volta já. Então, pessoal, consegui aqui conectar. Se a gente for dar uma olhada aqui no nosso banco de dados do N2N, dentro tem uma tabela que chama Execution Entity. A gente consegue abrir ela e consegue ver algumas coisas. Ó. A gente consegue ver o que deu erro, o que deu sucesso e o que tem de novo, né? Se a gente for lá embaixo, ó, tem várias aqui ainda para serem executadas. E eu vou ter que matar esses processos porque o N8N ele está processando lá o nossas execuções, né? Isso vai ser um processo demorado, tá? Então eu vou excluir aqui agora manualmente, tá? R$ 1968 execuções estavam em andamento. Se eu atualizar aqui agora, devem ter saído todas.
E como vocês viram, dentro daquele processo, né, a gente, sem escalar nada, a gente executou um cenário de pico aqui e deu erro, né? Então, eu tinha salvo algumas imagens aqui. A gente executou o cenário de pico e o erro que a gente viu lá foi mais ou menos esse aqui. Então, quando você tem um cenário de escala, vai acontecer isso aqui com muita frequência, tá? E agora a gente vai para a segunda parte, que é basicamente fazer o fine tuning ali nas variáveis ambiente, da maneira como o Railway vai escalar isso para a gente, tá? Sem a necessidade de sair do Railway para poder ir para uma VPS, com muito menos esforço e muito menos conhecimento técnico, a gente vai conseguir escalar. E basicamente o que é que vai acontecer? O Railway tem um recurso muito interessante que é o recurso de réplica, que é basicamente aplicando os mesmos conceitos que existem aqui dentro do Docker Swarm e dentro do Kubernetes. E esse processo vai permitir que a gente escale a nossa operação sem muito esforço, sem muitas alterações, tá? E o que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando que a gente vai agora usar ali a documentação do N8N com algum fine tuning de variável ambiente para duplicar esse carinha aqui e vai ficar basicamente assim, ó. A gente vai basicamente escalar a nossa operação de forma horizontal. Lembra que vertical é a gente adicionando mais recursos. O N8N também tem esse recurso de escala horizontal, né, dependendo do plano que você está. Então aqui, por exemplo, dentro do primary, se a gente tiver aqui em configurações, dentro de réplica limits, a gente consegue controlar o tamanho da escala, né, e ele automaticamente faz isso. Ele começa consumindo o mínimo necessário e a partir do momento que a tua aplicação vai precisando, ele vai escalando isso automaticamente dentro desses limites aqui que você coloca, tá? Se você tem um plano Pro, os teus limites podem ser maiores. E temos também o réplica, né, que a gente vai duplicar o nosso processo para que a gente melhore ainda mais a nossa performance ali de execução do nosso N8N, tá? Então, basicamente, a gente vai estar fazendo isso aqui, que é duplicando o nosso workers e configurando o nosso limite de concorrência para que a gente não caia matando nossa própria aplicação, tá? Dentro do Railway, o que você pode fazer é basicamente isso aqui, ó. Dentro do processo de workers, você vai em configurações e você pode subir o número de réplicas aqui. O Railway aparentemente tem um limite de 5 réplicas dentro da tua conta, tá? Então você coloca 5 aqui, se você tentar colocar 7, você não vai conseguir, ó. Vai tentar colocar 7 e não vai conseguir. Eu vou deixar 5 aqui, tá? Mas uma das coisas que é bem usada aí no mercado, e eu não acho que seja um padrão, acho que vai muito da tua necessidade, é escalar em números ímpares, isso. E, por exemplo, ao invés de deixar 1, coloca 3. Acho que é mesmo que tem aquela história, né? Quem tem 1 não tem nada, quem tem 2 tem 1, quem tem 3 tem 2, vamos dizer assim. Então, sempre se escala em números ímpares para ter uma melhor questão de segurança, né? Se 1 cair, tem mais 2 ali para servir o tráfego, e aí enquanto o terceiro volta. Eu sempre escalo em números ímpares. Vou colocar 5 aqui, mas já vou te dar uma dica que se você quiser colocar 10, você também consegue, tá? Pessoal, uma pausa rápida aí, erro de principiante aqui na edição, estava reassistindo o vídeo e acabei de perceber que eu não dei a dica sobre a questão das réplicas ali, né? Como o Railway tem um limite ali de 5 réplicas por serviço, e se eu quisesse colocar 10 aqui, como é que funcionaria, né? Então eu vou te dar essa dica aí bem rapidinho para você continuar o vídeo. Basicamente você vem aqui no worker, que é o cara que a gente precisa duplicar, ou replicar, né? E vem aqui em duplicate. Clique em duplicate, as variáveis ambientes continuarão as mesmas, mas aí agora a gente vai ter um worker, teremos um worker copy e tem mais 5 réplicas aqui para servir o tráfego para a mesma proposta, tá? As outras configurações não mudarão, elas ficarão dessa mesma forma. Só lembra sempre que se você alterar as configurações de um worker, você precisa alterar as configurações do outro também, tá? E isso pode ser fácil alcançar se você referenciar todas as variáveis desse worker pegando do worker principal. Como é que eu faço isso? Simples, você vem aqui, alterar a variável,
e você pode simplesmente vir aqui, chamar worker.webhook.url. Então, você fazendo isso, você está referenciando o valor dessa variável ambiente do processo worker. Então, toda vez que você mudar a variável nesse carinha aqui, você vai estar mudando em todos os outros que estão usando essa variável também, beleza? Então, eu só queria deixar essa dica. Desculpa atrapalhar o vídeo e vamos nessa. Basicamente, você vai alterar esse número e a gente vai alterar também aqui nas variáveis ambiente, que é essa variável aqui de concorrência em produção, tá? Como é que funciona isso aqui? Isso aqui basicamente vai ser um número que você vai ter que testar para a tua operação, tá? Então imagina assim, que cada nozinho, cada quadradinho do N8N, cada quadradinho desse aqui, ele vai processar paralelamente 20 execuções do nozinho lá, seja lá qual for o nozinho, né? Vou abrir um workflow aqui. Ele vai delegar, né, para essa execução desse workflow, 20 execuções em paralelo. Então você pode ir fazendo fine tuning baseado na tua operação. Se você tem mais poder de processamento, você pode colocar um número maior. Se você não tem, você pode colocar um número menor. As execuções vão ficar mais lentas, né? Se você tem 100 execuções para fazer e você tem um paralelismo de 50, ele vai fazer em lote ali de 50 e 50. E quando isso for esvaziando, ele vai colocando o restante, tá? Então eu vou colocar 50 aqui. Vou adicionar. E essas são as duas mudanças, basicamente, que você faz para executar. Então veja como é simples, né? Ao invés de você só sair e começar a configurar uma VPS, que eu arrisco a dizer que você iria demorar aí pelo menos um dia se você é um cara com muita experiência. E se você não é um cara com muita experiência, você vai demorar aí pelo menos uns 2 ou 3 dias aí para configurar um servidor e ter um servidor que aguenta porrada. Então vamos lá. Aqui alterei essas duas configurações, variáveis e réplicas, tá? E eu vou fazer o deploy aqui, que ele vai começar a escalar a minha aplicação. Novamente, aqui zero downtime. Se eu tentar acessar aqui meu N8N, ele continua funcionando. E ainda que esteja construindo ali a nova versão, tá? Porque é um zero downtime e também ele faz o rolling update. À medida que ele vai fazendo aqui a atualização, ele vai verificar a saúde do teu worker e se tiver saudável, ele vai realizar a troca desse por esse aqui. Então vamos aguardar aqui o escalonamento. Então, terminou, ele removeu aqui. Então agora a gente tem 5 réplicas do nosso trabalhador, do nosso worker aqui. Então lembra daquele processo, né? Nosso usuário vai fazer uma requisição para o main e o nosso main vai sair delegando ali dentro de uma fila e esses carinhas vão pegando sob demanda. Então se a gente multiplica aí, né, que é o nosso trabalho paralelo, que é a concorrência, que é 50 que a gente colocou, com as 5 réplicas que a gente está trabalhando, a gente tem aí uma capacidade de processamento paralela de 250, né? Então vamos fazer aquele novo teste. E o que é esperado é que a gente tenha uma redução dos erros, né? A primeira vez que a gente rodou o mesmo benchmark, vocês viram que a gente teve erros, né? E agora é esperado que a gente não tenha nenhuma taxa de erro. Vamos ver se funciona isso aqui. Vou rodar o benchmark. O endereço continua o mesmo. Vamos ver as execuções acontecendo aqui. As execuções acontecendo. Atualizei sem querer aqui. Vamos ver se tem alguma coisa já. E aí eu vou dar uma pausa e quando terminar o processo a gente vai dar uma analisada. Maravilha, vamos dar uma olhada aqui. Terminou. Vamos ver se a gente consegue ver algum tipo de erro. Olha só. Aqui agora a gente não teve nenhum erro. E vejam que agora, se vocês lembram, né?
A gente tinha, depois, mesmo depois de parado aqui a execução, a gente tinha o workflow sendo executado. O que era um claro sinal de que a minha operação precisava de escala, tá? Então, se a gente olhar aqui no nosso banco de dados, opa, se a gente olhar aqui agora, a gente vai ver que a gente não tem execução que deu erro aqui agora. Todas deram sucesso, mesmo apesar de nosso benchmark aqui, ele tinha um threshold ali, um limite que eu tinha colocado, né? Que as requisições elas teriam que ficar a menos de 800 milissegundos. E teve algumas que passaram ali dessa média, mas isso pode ter sido latência também da rede, tá? Então, para vocês verem que não é necessário que vocês saiam do Railway quando vocês tiverem que escalar. Basta que vocês olhem um pouco as configurações, mudem um pouco essas configurações de escala, de réplica, e mexam nas variáveis de ambiente para que vocês possam escalar, tá? Então, pessoal, era essa a dica que eu queria trazer para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me segue no LinkedIn, tô deixando aí embaixo o meu LinkedIn, me segue lá no LinkedIn. Tô começando a postar lá também. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, comenta, compartilha, que aí eu vou saber que é um conteúdo que você gosta de assistir e vou tentar trazer mais dicas dentro desse contexto aí, um conteúdo mais profundo. A gente já está aqui há mais ou menos 50 minutos, tá? Então, assim, é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.